Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jadkripatamaham Vande Sri Guru Dinataran Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, está no comentário do verso 41. O Lincoln pode ler agora, não? Pode. Não posso ler não, Prabhu. Tô voltando para casa aqui. Chegar lá, você avisa aí no comentário, então. Ver um pouco. Vamos lá, segundo parágrafo. 140, página 140. Devido à falta dessa exclusiva nista em Bhagavan, a inteligência permanece engajada. Nisso quer dizer firmeza, ou seja, unidirecionado. Devido à falta dessa exclusiva nista em Bhagavan, a inteligência permanece engajada em Karma Yoga e Jnana Yoga. Sua inteligência possui muitas ramificações devido às variedades de objetivos, tais quais prazeres nesse mundo ou no outro, que estão relacionados com lucro, adoração e distinção. Sua inteligência está cheia de ilimitados desejos. Buddhi quer dizer intelecto ou inteligência. Buddhi Yoga, aonde que está fixo a inteligência. Por isso que é de dois tipos, ou em Bhakti Yoga, ou em Niskama, Karma Yoga. Então, Buddhi Yoga é isso. Buddhi quer dizer intelecto. Se a gente emprega o intelecto com aquele objetivo fixo e unidirecionado a servir Deus, então aquilo é chamado de Bhakti Yoga. Se alguém emprega o intelecto em praticar ações sem desejar o fruto, então vai ser Niskama Karma Yoga. Por isso que Buddha Yoga pode ser desses dois tipos. Sua inteligência, de acordo com os mestres espirituais Vaishnava, o próprio Shri Krishna é não dual, original, suprema realidade absoluta.
Ele é chamado de Nirguna, porque é simultaneamente, além das qualidades materiais, bondade, paixão e ignorância, e também é dotado com todas as transcendentais qualidades, tais quais opulência, doçura, compaixão e afeição por seus devotos. Porém, o povo moderno que é ignorante e desprovido de conhecimento, e aqueles cuja inteligência está coberta pela ilusão, consideram Brahma a verdade absoluta. Como sendo sem transformações, Não. Consideram Brahma a verdade absoluta como sendo sem transformações nirvikar, sem variedades nirvishesh. e não contaminado, Niranjana. Eles o aceitam como sendo além dos modos da natureza, apenas no sentido mundano. Eles consideram as encarnações de passatempos Lila avatars, do Senhor como sendo o Brahma impessoal, coberto por Maya, e que sua forma e suas qualidades, tal como compaixão, são ilusórias, e material como a deles mesmos. Eles... Entendeu isso aí? Denis, Oi. entendeu? Fala aí que você leu aí. As pessoas, eles entendem que as encarnações são impessoais, são cobertas por Maya, e a forma de qualidade é ilusória. Não. Mais ou menos. Eles entendem que as encarnações de passatempos do Senhor não é que eles entendem que são impessoais. Eles acham que eles são Brahma coberto por Maya, ou seja, do Brahma vem essas formas nesse mundo coberta por Maya. Eles sabem que elas vêm nesse mundo com forma, mas eles pensam que a fonte da forma é Brahma. Ou seja, essa forma veio para cá coberta por Maya. Entenderam aí? As pessoas que são ignorantes, desprovidas de conhecimento, cuja inteligência é coberta pela ilusão. Elas pensam isso. Quando o Rama descende, Krishna descende, foi o Brahma impessoal que tomou uma forma coberta por Maya nesse mundo material. E aí, depois que eles vão embora, eles voltam a ser o que eles são, que é Brahma impessoal. E na verdade, eles não existem no mundo transcendental, só existe Brahma impessoal. Eles pensam assim. Deu para entender? Sim ou não? Sim, sim. Denis, sim? Sim, Prabhu. Então, é isso que as pessoas pensam. Quando o Krishna vem, Ramachandra vem, Nishinradeva vem, Vamana vem, eles pensam isso. Aí eles dizem... Eles dizem que por adorar o Brahma imbuído com qualidades materiais, Saguna Brahma, seus corações serão gradualmente purificados e então se tornarão unos com o Brahma impessoal, desprovido de qualidades materiais, Nirguna Brahma. Eles pensam que essa forma, Saguna Brahma, tem qualidade material igual a de pessoas comuns igual a gente. Eles sabem que vem forma aqui, e Krishna veio como forma. Mas qual é essa forma? Eles pensam que é material, igual a deles. Porque não consegue conceber nenhuma forma transcendental. A inteligência deles não chega até ali. Então, isso é discutido várias vezes nas escrituras. E por isso que às vezes as escrituras falam que Deus não tem forma. Não significa que a forma dele não é igual a nossa. Por esse motivo. Mas que a forma é transcendental, Satidananda.
E, na verdade, ele é sem forma e com forma. Sem forma, Brahma, com forma, Bhagavan. Então, existe todas as possibilidades de Deus. Se alguém falar só existe Brahma impessoal, não existe Bhagavan, igual esses ignorantes falam, a inteligência deles está coberta pela ilusão. Vamos lá. Estabelecer tais conclusões é tão inútil como tentar derrubar o céu, porque as escrituras, como o Srimad Bhagavad Gita, que descreve a forma transcendental e qualidades de Sri Bhagavan, refuta esse conceito desprezível de todas as formas. Então, devoção pura à transcendental verdade absoluta, Sri Krishna, que é dotado de qualidades transcendentais, é chamado de Nirguna Bhakti. No comentário do Srimad Bhagavatam 3.29 e 11, de Srila Sridhara Swami, ele explica Nirguna Bhakti como sendo de apenas um tipo, unidirecionada, aikântica. Srila Sukadeva Goswami declarou no Srimad Bhagavatam 3.29, 7 a 10, que porque Sakama Bhakti é executada com vários desejos materiais, ela tem ilimitadas ramificações, tais quais Tamasika Sakama Bhakti, devoção com motivação material misturada com o modo da ignorância. Então é isso, os Vaishnavas e o próprio Gita Krishna falou para Arjuna, nessa forma que você está vendo, jamais deixou de existir, nem vai deixar de existir no futuro. Ou seja, ele está falando que a forma dele é transcendental. A forma nossa troca, material. Mas Krishna falou para Arjuna que a dele nunca troca. Então isso é confirmado no Gita, no Srimad Bhagavatam, que a forma de Krishna é transcendental. Ele não tem qualidades materiais igual a nós, mas tem qualidades transcendentais. Dúvida aí? Leia cantar uma Mahamanta? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 42, na página 141. Yamimam puspitam vacham pravadantya vipaschita Vedavadarata pahta nanyadastiti vadina. Ó Parta. Deixar todo mundo. Vai, João. Ó Parta, aqueles que são tolos, ó Parta, aqueles que são tolos rejeitam o real significado dos Vedas devido ao apego às suas declarações floridas e glorificam a busca por prazeres celestiais, mas que, na verdade, produzem apenas efeitos venenosos. Eles dizem que não há nada melhor do que essas proclamações. Bhavanuvada. Pessoas resolutas com desejos materiais são extremamente estúpidas. Para explicar isso, Srila Bhagavan fala este verso como... Para Bhagavan nunca é Srila. Srila é os devotos. Bhagavan é Sri Bhagavan. Shri Bhagavan fala este verso começando com Yam Yamam. Imam. A frase Yam Imam. Imam? É. A frase Yam Imam. Frase Puspitam Bhattya implica que estes argumentos dos Vedas satisfazem apenas temporariamente, justo como as trepadeiras floridas que são venenosas. Pravadante refere-se àqueles que aceitam tais declarações dos Vedas como sendo sua essência. Aqueles cujos corações têm sido cativados por tais declarações
não têm inteligência resoluta. Este verso está na sequência natural do Gita 2.44. Para tais pessoas, é impossível ter inteligência resoluta. Então, essas instruções não são dadas para eles. O que falar de estar desprovido de inteligência resoluta? Shri Bhagavan até mesmo diz que eles são tolos. Isso é porque eles aceitam como objetivo último dos Vedas as declarações floridas como por performar Chaturmas Vrata, período de 4 meses de austeridade. A pessoa alcança resultados imperecíveis. Ou, após beber o néctar celestial Samarasa, a pessoa se torna imortal. Eles também especulam que, além disso, não há um controlador supremo. Isso não significa que os Vaishnavas não seguem Chaturmasya Vrata. A gente segue também, mas o objetivo é diferente deles. Eles seguem com o propósito de obter alguma felicidade para eles mesmos. Essa é a diferença. Você vê nas escrituras abraâmicas é a mesma coisa. Essa mesma. Ali também fala sobre prazeres celestiais. Você vê, fala sobre anjos que cantam, que desfrutam. Então, Krishna está falando que aqueles que são apegados a esse tipo de. Essa parte da escritura são tolos. Por quê? Porque o resultado é temporário. É temporário. A pessoa fica lá de acordo com a ação piedosa e depois tem que retornar a esse mundo, ou seja, volta para a estaca zero. Por isso Krishna falou que parece bom, mas isso é como, produzem apenas efeitos venenosos. Então isso não é, Krishna não aconselha isso no Gita. Isso algumas partes das escrituras são dadas para as pessoas mais materialistas, não é o caso do Gita. A gente é aconselhado a ficar livre desse tipo de desejo. Eu vou fazer tal voto, mas o que eu quero com isso? Ter boa saúde. Eu vou fazer jejum, o que eu quero com isso? Ficar forte. Eu vou fazer Chaturmasya Vrata, o que eu quero com isso? Atingir os planetas celestiais, onde eu vou desfrutar os prazeres de lá. Então tudo a pessoa pensa nela, ou seja, egoísmo. Eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Devoção não. Devoção a gente tenta satisfazer Deus e morar com Ele para servir Ele. Em um lugar onde a gente jamais retorna. Esse outro tipo, a pessoa vai querendo para ela mesma. Só qual que é o resultado disso? Depois que ela desfruta lá o que ela fez de bom aqui, ela tem que retornar para cá. Então, ou seja, vai ter que sofrer aqui de novo. Ficar rodando karma chakra. Fazendo karma bom e ruim, vai bom para um lugar bom, ruim e volta. Se fizer karma bom, vai para um lugar bom e volta. Se fizer ruim, para um lugar ruim e volta. Karma chakra, rodando. Então, e por isso é que é chamado de venenoso. Não vai ter nenhum real benefício nisso. O Krishna está chamando essas pessoas de tolos. Ficar apegado a essas declarações floridas das escrituras. Sim. Prakashika Vritti. Prakashika Vritti. O objetivo primordial estabelecido nos Vedas é a pessoa original, Shri Krishna, e Prema Bhakti a ele. Se alguém não compreende isso, sua inteligência será inadequadamente colocada nos significados exteriores dos Vedas, os quais inicialmente parecem ser muito atrativos e doce para os ouvidos, mas que ultimamente têm um resultado tenebroso. Shri Krishna esclareceu ainda mais sobre isso no Gita 2.45, por declarar que os Vedas, em sua maioria, lidam com tópicos materiais. Os Vedas aqui significa os 4 Vedas, os primeiros Vedas, livros compostos por Vyasa. São Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda e Rig Veda.
Vedas significa isso no sentido específico. Esses 4 Vedas lidam com isso. Aí depois dos 4 Vedas, Vyasadeva escreveu vários outros livros onde ele vai chegando na essência. Depois escreveu Upanishad, Purana, a essência deles, Brahma Sutra, Mahabharata, dentro do Mahabharata, Gita. Mahabharata, na verdade, a gente estuda especificamente o Gita, que é instruções espirituais, que as outras partes do Mahabharata é tudo material. A gente não segue quase nenhuma deles. Depois do Gita, aí tem Brahma Sutra, e o comentário natural do Brahma Sutra é Srimad Bhagavatam. Então, nos Vedas, principalmente os 4 Vedas, lida mais com tóxicos materiais, para as pessoas menos inteligentes. Os Vaishnavas, eles buscam o pensamento, o significado interior das escrituras, não exterior, igual falou aqui. Porque o exterior parece muito atrativo e doce para os ouvidos no começo, mas por fim tem um resultado tenebroso. A pessoa tem que retornar ao mundo material. Então, no Gita, que é instruções espirituais, Krishna fala sobre isso. A gente deve ficar atento a isso, verificar o interior nosso. Para que está fazendo isso? Para que está lendo o Gita? Para que está escutando? Para que está oferecendo alguma coisa para Krishna? Tem algum pedido interior para a gente? Ou é para satisfazer ele, sem desejo material? Tem que pensar nisso. Analisar o nosso interior e ver. Não deve ter nenhum desejo egoísta para a gente, nada. Ter o único desejo de que a atitude de serviço devocional cresça no nosso coração, mais nada. Aí a gente pode pensar em realmente praticar Bhakti do começo. Do contrário, vai ser uma troca. Eu vou dar isso para Deus, mas ele deve me dar isso. Como se Deus fosse o servente e a gente o amo, o Senhor. Aí Bhakti é o contrário. A gente deve fazer as coisas para agradar a Ele, pedindo só devoção e serviço. Atitude de serviço cresça dentro da gente e todo o resto diminui. Isso deve ser a única intenção. Sabendo que isso é a nossa riqueza, fortuna da vida mora nisso. Por quê? Porque na hora da morte é só Ele que pode ajudar. Só Ele pode arranjar um nascimento bom, onde a gente consiga a associação dos Vaishnavas, até ficar perfeito e ir morar junto com Ele. É só Ele que pode fazer isso através dos mestres espirituais. Então, o melhor é desejar só isso, agradar a Ele. Porque agradando Ele ficando satisfeito com a gente, na hora da morte Ele vai fazer alguma coisa. É igual no mundo material. Alguém trabalha numa empresa. Se ela está trabalhando bem e o dono está feliz com ela, o que ele vai fazer? Ele pode aumentar o salário. Se a pessoa passar dificuldade, pode ser que ajude a família. Se a pessoa for boa, ela vai fazer isso. Deus sendo todo bom, com certeza ele vai fazer isso. Agora, se alguém trabalha numa empresa, tudo que ele faz, ele quer alguma coisa do dono. O que o dono vai fazer por ela? O que o dono vai desejar fazer de bom para ela? Nada. O máximo que ele vai querer é mandar ele embora um dia. Primeira oportunidade. A pessoa tudo faz, quer alguma coisa. Se eu não dou, ela fica nervosa. A gente vê que nessa vida também muita gente faz coisa para Deus pedindo coisa material. Se ela não recebe aquela coisa, ela larga Deus para lá. Aí eu fiz, ele não me deu. Agora eu não acredito mais. Não gosto mais. Tchau. E eu vou fazer eu mesmo agora. Até larga. Vira ateísta.
A nossa atitude é ser o oposto disso. Fazer para agradar a Ele. E o único pedido é o quê? A atitude de devoção, amor e de serviço cresça dentro da gente. Fazendo isso, nosso futuro está garantido. E pode ter certeza, na hora da morte, vai ter essa ajuda dele. Esse tipo de pessoa não pensa na hora da morte, não pensa em servir Deus, eles pensam o que eles vão ganhar com isso. Aí qual vai ser o ganho? Temporário. Vai ter que voltar e sofrer aqui e ficar nascendo e morrendo, sem parar. Ou seja, o resultado é tenebroso. Qual é o resultado? Nascer e morrer no ciclo. Esse é o resultado. Então, deve ficar atento quanto a isso. Também o Srimad Bhagavatam 4:29-47 adverte as pessoas para serem cuidadosas quanto às asserções dos Vedas. Ó rei Pratinabarri, é apenas devido à ignorância que as atividades ritualísticas mencionadas nos Vedas parecem ser o objetivo supremo. Ainda que suas narrações pareçam ser fascinantes aos ouvidos, elas carecem de qualquer conexão com a verdade absoluta. Portanto, ignore-as. Tá vendo? Por esse motivo que não é aconselhado a ler livros que não foram traduzidos pelos Vaishnavas. Por quê? Porque eles não têm relação com Bhakti. Por isso que a gente não deve ler, por isso que os Vaishnavas não traduzem esses livros. Mahabharata, os 4 Vedas, alguns Upanishads, alguns Puranas, Tamasik Purana, Rajasik Purana, que ligam com o modo da paixão e ignorância. Por isso que não deve ler muitos livros. Do contrário, a pessoa vai seguir aquele ali, tem nada a ver com Bhakti. Igual falou aqui, ó. Vai pensar que as atividades ritualistas mencionadas às vezes parecem ser o objetivo supremo. Na verdade, embora fascinante aos ouvidos, carecem de qualquer conexão com a verdade absoluta. Não tem nenhuma conexão com Deus. Então elas devem ser rejeitadas. Isso que o nosso foco é o quê? Gita, Bhagavad e Chaitanya Charitamrita. Porque essas escrituras lidam principalmente com Bhakti. Não tem conexão com a verdade. Então, por isso falou aqui, ó, deve ser cuidadosas quanto a isso. Isso tem muita gente que confunde. Pega alguma coisa que tem nada a ver com Bhakti, de escrituras que são para, na verdade, para Shudras, ou no modo da ignorância, e pensa que aquilo ali, isso é os Vedas, então vou seguir isso. Não. A gente deve seguir o que os Vaishnavas falaram. Não deve tomar cuidado quanto a isso. Se realmente quer obter devoção e morar com Deus no mundo transcendental. Você vê, esse verso do Bhagavata falou, ignore-as tais instruções. Dúvida aí? Carol, cantar o Mahamudra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Está em que página, por favor? 142, verso 43. Lê, se quiser ler. Próximo. Leu da C, depois da Kalhana. Posso ler, sim. Verso 43.
Kamatmana Swarga Para Janma Karma Phala Pradam Kriya Vishesha Bahulam Bhogaishara Gatim Prati. Para alcançar os planetas celestiais, aqueles cujos corações estão contaminados pela luxúria fazem muitos rituais védicos, pomposos, que concedem um nascimento aristocrático, assim como os resultados de suas ações frutíferas. Eles declaram que este é o maior objetivo dos Vedas. Bhavanuvada. Quais tipos de declarações essas pessoas seguem? Em resposta, é dito que tais pessoas seguem essas declarações, que detalhadamente discutem a crescente execução de várias práticas pelas quais eles podem alcançar desfrute material e riqueza, mesmo que tais atividades resultem em repetidos nascimentos dentro do ciclo do trabalho frutivo. Então, essas pessoas, para alcançar isso, elas fazem vários rituais védicos pomposos, visando ter um nascimento aristocrático e também resultado de suas ações frutivas. E declaram que este é o maior objetivo dos Vedas. Você vê no Islã também, eles falam, se você for para a guerra, você vai morrer, vai encontrar com 20 virgens nos planetas celestiais. Ou seja, faz a coisa para ter prazer depois. Claro que a maioria não vai ter nem isso, né? Porque não é da maneira de acordo com os princípios religiosos. Mas muita gente faz coisa pensando no prazer que vai ter depois. Porque nos planetas celestiais a pessoa desfruta. O desfrute é maior que o da Terra. Desfruta de sexo, de bebida, de longevidade, de saúde boa, mais do que aqui. Aí qual que é o resultado disso? Voltar para o mundo material depois. O fim é esse. Voltar para o ciclo tenebroso de nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Ou seja, o resultado é tenebroso. Zero. O resultado é continuar rodando nisso. Mas eles pensam que esse é o maior objetivo. Apegado, igual falou aqui, contaminado pela luxúria. Eles desejam isso. Então, com esse objetivo, eles fazem vários rituais, várias penitências. Isso a gente vê as outras religiões também, tem muito que fazem isso. 44. Calhando, quiser ler. Bhogaishwarya prashaktanam taya pahrita chetasam vyavasayatmika buddhi samadho na vidyate. Aqueles que estão apegados ao desfrute e opulência, cujas mentes estão cativadas por essas palavras floridas, não obtêm inteligência resoluta com a qual se pode exclusivamente absorver Samadhi em Sri Bhagavan, Deus. Bhavanuvada. Aqueles cujas mentes têm sido cativadas por tais declarações floridas se tornam atraídos ao desfrute material e opulência. Tais pessoas são incapazes de colocar sua inteligência de forma resoluta e concentrada no controlador supremo, e então são incapazes de obter Samadhi, união com Deus. Com essa inteligência, é impossível colocar a inteligência de forma fixa em Deus. Pensando nisso, naquilo, é impossível concentrar em Deus. A inteligência é chamada de vacilante ou ramificada em várias coisas, devido ao apego pelas declarações floridas das Escrituras. E isso acontece por quê?
que estão atraídos ao desfrute material e riqueza, por esse motivo. O próprio Krishna está falando isso aqui para Arjuna. Carol, próximo. 45. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirdvandva Niti Sattva Asto Niyoga Khematmavam. Ó Arjuna, deixe de ser influenciado pelas 3 amarras da natureza material que são descritas nos Vedas e situa-te transcendentalmente. Fique livre de dualidades, tais quais honra e desonra, e não se preocupe com aquisições ou manutenção do que você já possui. Situa-te na existência espiritual ao usar a inteligência concedida por mim. Bhavanuvada. Tornando-se desapegado das práticas que visam os 4 objetivos materialistas da religiosidade, riqueza, gratificação dos sentidos e liberação, tome refúgio exclusivo em Bhakti Yoga. Com essa intenção, Shri Bhagavan fala esse verso começando com Traigunya, porque os Vedas iluminam predominantemente os tópicos relacionados com karma, jnana, etc., que são compostos dos 3 modos da natureza material. O significado da palavra Traigunya é formado por adicionar o sufixo siam. Desde que nos Vedas há excessivas descrições de karma e jnana em concordância com a lógica Brahma, onde um pouco de um trabalho é baseado naquilo que é proeminente em sua composição, os Vedas são chamados de Traigunya, pertencente aos 3 modos da natureza. Porém, é apenas Bhakti que pode levar alguém a Shri Bhagavan. Esse é o veredito do Matara Shruti. O Shvetashvatara Upanishad declara: o significado dos Vedas pode ser revelado apenas àqueles que têm a mesma devoção transcendental por ambos, Shri Bhagavan, Deus, e ao mestre espiritual. Isso é importante, tá vendo? Esse verso tem em várias escrituras dos nossos Goswamis, é encontrado no Shvetashvatara Upanishad. Esse verso é famoso. Yasya deve parabhakti yata deve tato guru tasyate katitahyartaha prakashante mahatmana. Fala que esse conhecimento transcendental e devoção só vai manifestar no coração de alguém que tem o mesmo respeito e devoção por Deus, o mesmo pelos mestres espirituais. Só essa pessoa. Esse verso é importante por isso. Se alguém tem mais respeito ou devoção por Deus do que pelos Vaishnavas, ela não vai obter nada. Vários versos. Esse aqui é do Upanishad. Mas no Gita, Krishna fala, Srimad Bhagavata, vários exemplos que falam sobre isso. E Gurudev vai ainda mais além. Fala que primeiro deve-se ter mais devoção pelo mestre espiritual do que por Krishna. Apesar de que as escrituras falam que deve ter a mesma, que aqueles que não têm a mesma pelo mestre Vaishnavas e por Krishna não vão receber devoção, Gurudev fala melhor, mais pelo mestre espiritual, que é o representante de Deus na Terra. Você vê, Jesus falou o quê? O Pai está aqui na sua frente. O Pai está em mim, ninguém vai a Ele sem vir a mim primeiro, então é melhor vir a mim. Por quê? Ninguém vê Deus, mas o Mestre, ele vem aqui para salvar a gente. Então quem que é melhor? Melhor para a gente ter devoção mais. Melhor ter mais devoção pelo Mestre que por Cristo. Mas se alguém tiver menos pelo Mestre do que para Deus, então
nada é obtido. Pode nem sequer começar a praticar Bhakti. Não deve ser o mesmo respeito e devoção pelo mestre Vaishnava, porque eles são representantes de Deus na Terra. A gente não pode ver Deus com o nosso olho material. Mas o mestre vem, dá instrução, dá iniciação, responde pergunta. Então, para a gente, ele é mais importante que Deus. Ele representa Deus na Terra. E a misericórdia de Deus vem através dele. Além disso, ele vem até a gente aqui. Ele é mais importante para a gente que o próprio Cristo. Então, isso deve ser levado a sério por qualquer pessoa que quer realmente entender e começar a praticar Bhakti. A importância do mestre espiritual. Alguém pode ver no cristianismo, no islamismo, a importância que eles dão para o profeta, ao ponto de chamar eles do próprio Deus. Então, no nosso, não é diferente. Tem gente que pensa, não, ali é só um, no nosso são vários, então tem importância. Eles não sabem quem que são os mestres espirituais nossos. Não sabem quem eles realmente são. Na verdade, os abraâmicos são igual bebê perto deles. Os profetas abraâmicos podem sequer imaginar essa forma de Cristo que está falando para Arjuna. Eles têm contato com outras formas, não essa de Cristo. Então, se alguém entender o Tata Siddhanta, vai ver que os nossos mestres Vaishnavas, eles são os maiores associados e devotos de Deus que existem em todo o universo, mais que Narada, mais que Brahma, mais que Shiva, mais que Narada. Que falar dos profetas Abraão? Não é que a gente desmerece eles, mas se comparar eles com os mestres Vaishnavas, eles são igual criança, igual bebê engateando. Embora a gente não pode nem sequer imaginar até o estágio deles. Mas para os Vaishnavas, igual quando perguntava para o Gurudev tratava igual um bebê que está começando a praticar Bhakti. Então esses são os mestres Vaishnavas. Eles não são pessoas mundanas. O próprio Brahma, Shiva, quer pegar a poeira dos pés de lótus deles. Por quê? Porque nem Brahma nem Shiva pode entrar nos passatempos de Radha Krishna. Os nossos mestres entram. Por esse motivo. Não existe nem nada além, em termos de devoção, de nível de devoção, do que os mestres da Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya. Os outros podem, nem mãe Yashoda pode imaginar isso. A graduação primeiro é Dasyaras, humor de servidão. Depois, humor de amizade, Sakyaras. Depois, paternal, maternal, como Yashoda e Nanda Maharaj. Nem Yashoda e Nanda Maharaj pode imaginar a devoção das vaqueiras de Vrindavan, que é a forma dos nossos mestres espirituais. Por aí a gente pode ter uma noção de quem são esses mestres. Quem é esse que a gente chama de Swami Prabhupada? Quem é esse que a gente chama de Narayana Goswami, Rupa Goswami? Por aí a gente pode ter uma ideia de quem eles realmente são, o nível que eles são. Apesar de que eles vêm aqui extremamente humildes, na verdade eles são os maiores de todos. Se alguém estudar o Tata Siddhanta do Gita nos comentários, Srimad Bhagavatam, depois Chaitanya Charitamrita, ele vai ver isso. É extremamente... Esses mestres que a gente adora ali, ó, na nossa sessão, Gurudev, Vamana Goswami, Swami Prabhupada, Kesha Maharaj, Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, Gorakshor Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, são os maiores devotos e associados da forma mais elevada de Deus. Então, a gente deve respeitar eles e servir eles, entendendo isso. Se chama Sambandha, relação com entendimento. E aí a gente vai conseguir fazer o que está escrito aqui, dar o mesmo devoção e respeito, tanto ao mestre espiritual quanto a Krishna. Fazendo isso, a gente pode começar a entender e praticar Bhakti Yoga. Do contrário, igual esse verso fala, é impossível.
O único tema. O único tema dos Smritis, tais quais o Pancharatra e os Upanishads, é a devoção livre de contaminação da natureza material. Isso inclui o Gita Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, e o Gopala Tapani Upanishad. Se não fosse aceito que Bhakti não é descrito... Não, se fosse aceito... Se fosse aceito que Bhakti não é descrito nos Vedas, Bhakti se tornaria não autoritativa. Então, Krishna direciona Arjuna a se tornar livre das injunções védicas que promovem karma e jnana, as quais estão sob a influência dos modos da natureza material. Você vê, ó, do contrário às outras escrituras que tratam de karma jnana, igual os Vedas, Mahabharata e outros Puranas, o Pancharatra e os Upanishads, incluindo o Gita Upanishad, que é o Gita, e o Gopala Tapana Upanishad, eles principalmente tratam de Bhakti. Por isso é que a gente dá ênfase nessas escrituras. Porque Vaishnavismo a gente pratica Bhakti. Então a ênfase é nas escrituras de Bhakti. Por quê? Porque Krishna está falando que, para Arjuna, aquelas que tratam karma jnana é venenosa, o resultado é tenebroso. Então a gente segue Krishna. Então a gente segue as escrituras de Bhakti. Então Krishna, ele diz, então, direciona Arjuna a se tornar livre. Então Krishna, ele diz a ele para... isso. Ele diz a ele para não executá-los e, ao invés disso, sempre seguir o processo para obter Bhakti, como dito nos Vedas. No Brahma Yamala Purana é dito: uma pretensiosa execução de devoção exclusiva a Shri Hari, na qual o processo de Pancharatra, adoração ritualística, recomendada nas escrituras tais quais os Shrutis, os Smritis e os Puranas, são negligenciados, resultam apenas em perturbação. Isso aqui é outra coisa. Porque em nome de ter amor por Deus, muita gente não quer seguir as regras e regulações das escrituras. A gente vê isso muito. Ah, não, eu posso tomar um chá ali, chá de ayahuasca, e praticar Bhakti, aquilo lá vai me dar um sentimento que eu não vou precisar ficar fazendo austeridade, igual esse devoto fica, que eu vou conseguir muito mais. Ah, eu posso fumar alguma coisa aqui e vou obter mais devoção. Ah, eu não preciso seguir Ekadas, para quê? Para que eu tenho que jejuar 2 vezes por mês? Para que isso? Vou ficar fraco? Posso comer e vou cantar o Mahamantra e vou conseguir devoção. Ah, para que raspar o cabelo? Deixar cica? Passar tila? Essas coisas não servem para nada. Ah, se eu for iniciado, vou ter que parar com isso, parar com aquilo. Para que fazer isso? Posso continuar vivendo minha vida e ter devoção. Já amo a Deus. Você vê tanto de gente, todas as religiões, né? Todo mundo ama a Deus. Na hora de sacrificar alguma coisa para Ele, muito raro alguém fazer. Aí todo mundo ama a Deus e ainda fala, eu amo Deus, eu amo Deus. Então isso é perigoso. Por isso é que esse verso é importante. Fala, Sruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidi Vinar Aikantik Hare Bhakti Tatpajalva Kalpate. Aqueles que pensam isso e rejeitam as regras e regulações das escrituras Pancharatra, dos Srutis, dos Smritis, a única coisa que eles conseguem é perturbar eles mesmos e a sociedade. Esse verso fala isso. Eles se tornam uma perturbação para a sociedade. A gente vê isso. A gente vê que eles se tornam realmente isso. E aí quem está de fora tem uma má impressão da religião por causa desses elementos. Ou seja, eles ficam confusos eles mesmos, perturba a sociedade, e quem está de fora ainda acha que aquilo é realmente aquela religião, ou seja, faz um mau serviço para aquela religião que ele pensa que está praticando.
Está falando pretensiosa execução da devoção exclusiva, na qual o processo de Pancharatra, Sruti e Smriti são negligenciados, isso resulta apenas em perturbação. Ó, ainda fala que o Gurudeva fala, esse erro ou falha é indesculpável. Ou seja, Krishna não vai tolerar isso. Por isso é que a gente segue todas essas regras. Para receber Harinama, depois 104 do Hari Bhakti Vilas. Sem fanatismo, sem dar ênfase grande a isso. Mas segue elas, visando a devoção e crescer interiormente. Mas não é que deixa de seguir. Porque tem gente que pensa, a pessoa ali é muito fanática. E se ela está seguindo e ficou assim, fanática, é melhor eu não seguir. Então esses dois estão errados. Seguir de forma fanática é errado e deixar de seguir é errado. Alguém pode pensar, então para que seguir se a pessoa não está conseguindo nada e está fanática ou está demorando a conseguir o resultado? Eu posso conseguir rápido nesse amor que eu estou sentindo sem seguir regra nenhuma. Ela também está errada. E sem seguir regra, ninguém vai conseguir nada. Você vê, o catolicismo mesmo está caindo hoje em dia, por quê? Porque não existe mais regra. Só nos mosteiros que tem regra. Aí eles praticam alguma coisa e conseguem alguma coisa. Mas para o mundo, tem uma regra. A pessoa só vai na igreja domingo e pronto. Ela não precisa jejuar mais toda sexta-feira. Não precisa fazer quarentena, jejuar de carne. Ela não precisa fazer mais nada. Não precisa ter o animal, matar o animal da forma correta para comer. E aí qual que é o resultado depois disso? Que a coisa vai acabando. Porque perde a força espiritual. Sem força espiritual, tudo tende a acabar. E nesse cenário no Brasil, a gente vê o evangélico vai tomar tudo. Por quê? Porque o lado bom enfraqueceu. Por que não seguir as regras? No Vaishnavismo, mesma coisa. Você vê muita gente, a maioria não segue as regras. Aí os outros têm impressão ruim da gente. E não seguem as regras que nos daram. Então isso causa uma perturbação social, perturba a própria pessoa e perturba o ambiente também. E essa falha é indesculpável. Então isso é importante, isso aqui. Esses tópicos dos Vedas, que lidam com os modos da natureza material e outros que estão além da natureza material, são respectivamente chamados de Traigunya, sob os três modos, e Nistraigunya, livre dos três modos. Shri Krishna diz, desses dois, aceite apenas o Nistraigunya. Fique livre dos três gunas, através da influência da minha Nirguna Bhakti. Só então você ficará livre das dualidades tais quais honra e desonra. Então permaneça exclusivamente na associação dos meus devotos, que estão sempre situados na eterna transcendência. Isso é que Krishna falou. Vá além dos modos materiais e situa-te na transcendência. Ou seja, use a inteligência concedida para mim na minha bhakti, na minha devoção. Krishna está falando isso para Arjuna. Nistraiguna significa isso, ficar livre dos modos. Como que a gente vai conseguir isso? Praticando bhakti. Tem nenhuma outra maneira. Praticando o Bhakti da maneira que os Vaishnavas trouxeram, gradualmente a gente vai ficando livre dos três modos da natureza material. E também de dualidades igual honra e desonra. A gente para de preocupar com honra e desonra. Aquela pessoa me criticou. Tudo bem. Aquela pessoa acha que eu sou mais do que eu realmente sou. Deixa ela, tudo bem também. Eu sei que eu sou. Então, honra e desonra vai dar na mesma. A gente pratica Bhakti, isso vem, essa consciência começa a vir. Se vier coisa material, não vai ficar feliz com isso. Se perder, não vai ficar triste, sabendo que aquilo é temporário, vai e vem. Então, através de Bhakti, a gente vai gradualmente ficando livre dos três modos. Não é rápido, vai durar algumas vidas, mas pode começar nessa. A gente já pode
sentir a influência disso nessa vida, pelo menos começar agora. Então é Bhakti que vai trazer isso, nenhuma outra. Porque as outras estão dentro dos 3 modos materiais. As outras, igual falou aqui, são Traigunya. Krishna está falando. Saia delas. Ele estava falando sobre karma e jnana. E aqueles que estão apegados a coisas materiais estão apegados a karma e jnana. Krishna depois falou, sai disso. Vá além dos 3 modos materiais. Situa-te na transcendência. Ou seja, além dos 3 modos materiais. Como vai fazer isso? Através da minha Bhakti. A devoção a mim. Então, se a gente é realmente inteligente, a gente vai tentar isso, aos pouquinhos, escutando, igual falou aqui, associando com devotos, escutando, recitando o nome, lendo as escrituras relacionadas com Bhakti, orando pela misericórdia de cima. Aí, aos pouquinhos, a gente vai indo. Pessoa inteligente, realmente inteligente, vai fazer isso. Bom. Aqui, a explicação de como situar-se em pura transcendência irá contradizer a explicação sobre ficar livre dos 3 modos da natureza material. Obter o que está faltando chama-se yoga, e proteger aquilo que se possui é chamado de kshema. Por falar Niryoga Kshema, Shri Bhagavan está dizendo a Arjuna para não se preocupar com ambos, yoga e kshema. Ao ficar dominado pelo gosto da minha Bhakti Rasa... Rasa quer dizer doçura que existe em Bhakti, a devoção. Conseguir o que lhe falta, yoga, e proteger aquilo que possui, kshema, não lhe será causa de preocupação. Shri Bhagavan diz no Gita 9.22, eu pessoalmente levo o que falta a meu devoto e preservo o que ele possui. Ele mostra sua afeição por seus devotos ao declarar, porque eu carrego o fardo de suas manutenções, eles não precisam de qualquer esforço separado para obter isso. Atmavan significa se tornar uma pessoa imbuída da inteligência concedida por mim. Isso é importante, ó. Krishna falou para Arjuna, não se preocupe em conseguir alguma coisa que você não tem e nem proteger algo que você já tem. Por quê? Krishna vai falar no 9.22 que, pessoalmente, eu concedo o que falta a meu devoto e preservo o que ele já possui. Então, se alguém entende isso e pratica Bhakti, ele não precisa ficar preocupado em, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Se eu praticar Bhakti, eu vou perder várias coisas. Minha família vai me largar. Talvez eu perca meu emprego. Ele não precisa preocupar. Porque Krishna fala, eu mantenho esse devoto. Se alguém duvidar, nos Vedas tem várias histórias. Igual o Gurudev vai falar no Gita, nesse verso, como um Brahmana. Um dia ele riscou esse verso, porque estava faltando comida para ele em casa. E esse verso fala que jamais ia faltar nada. Então esse Brahmana, que não tinha nada em casa, a esposa dele estava vestida com um pedaço de roupa furada, e ele com um pano só para tampar a parte de baixo, ele saiu de casa nesse dia para mendigar e riscou esse verso de vermelho. Falou, não é possível isso. Eu estou praticando Bhakti, Krishna fala que vai manter o devoto e eu estou passando necessidade. Então ele riscou esse verso. Esse verso não pode ser verdade. Todo o resto é verdade, eu já vi. Mas esse verso não é. Ele riscou o verso de vermelho. Foi mendigar. Nisso que ele foi mendigar, apareceu uma pequena criança batendo na porta da esposa Brahmana, que estava dentro de casa. Ela abriu a porta, o menino falou, seu esposo me viu, falou para entregar isso. Aí começou a encher a despensa de cereais, grãos, frutas, leite, queijo, manteiga, requeijão, tudo. Até começar a ir para a sala, tanto de comida. Aí a esposa falou, não cabe mais nada aqui. Já encheu
a dispensa toda. Aí aquele menino foi embora. Depois de muito tempo, o Brahmana voltou e falou: ó, para que você deu, a esposa dele, para que você deu muito trabalho para uma criança pequena daquela trazer aquele tanto, você nem para ajudar ele? Mandou ele vir sozinho? Aí ele falou: quem? Falou: a criança veio, falou que te encontrou e ia dar doação que era para ele vir e trazer. Recebeu a doação para ele trazer as coisas para dentro de casa. Ele falou: não encontrei com ninguém. Quando ele chegou dentro do quarto dele, ele abriu o Gita, esse mesmo Gita. Ele tinha marcado a página, o verso que ele riscou. Quando ele abriu na página, no verso, o risco de vermelho que ele tinha posto tinha sumido. Aí ele pôde compreender quem que era aquela criança que veio e deixou a dispensa cheia, e ele pôde entender que ele estava errado. Que aquele verso, assim como todos os outros, 100% Krishna fala é verdade. Ele compreendeu isso por experiência própria. O próprio Krishna manteve ele. Um devoto não vai ficar preocupado. Porque o próprio Krishna declara isso. Aquele que pratica Bhakti unidirecionado a mim, não precisa preocupar. Eu mesmo mantenho. Ele não vai ficar muito preocupado com essas coisas. Vai continuar a vida dele dependendo de Krishna. Não é que vai deixar de trabalhar, deixar de pedir, não. Mas sabendo, dependendo só de Krishna. As pessoas no mundo falham, mas Krishna não. É mais fácil alguém no mundo falhar com a gente do que o próprio Senhor Supremo. Se a gente pratica Bhakti unidirecionado, é certo que ele nunca falha. Isso é o melhor a se fazer. É importante saber que a gente deve estar fixo em Bhakti, sem mistura de nada, sem ter fé em nenhuma outra prática além da devoção a Cristo. Se fizer isso, é certo que ele mantém a gente e protege a gente. Protegeu todo mundo. Por que não vai proteger a gente? O Gurudev fala, Krishna mantém o universo inteiro. O sol nasce todo dia, na hora certa, pelo mando de Krishna. A lua decresce e cresce pelo mando de Krishna. Os universos estão flutuando no ar, os planetas flutuando no ar, milhares e milhares, sem colidir um no outro, como? Pela harmonia de Krishna. Ou seja, ele mantém tudo. Por que não vai manter um simples devoto aqui? Para ele isso é fácil. Então a gente deve ter fé firme em Bhakti, ficar com a inteligência unidirecionada a servir ele, ter fé nisso, sem preocupar com nada. A gente pode ir livrando desses 3 modos materiais, que é o que vai livrar a gente desse mundo material para sempre. De outra maneira. A gente continua. Se alguém tiver uma coisa aí. Pergunta nenhuma? Bom. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Shingajikaya Priyapale Shrimad Bhakti Vedanta Narayana
Padaya Viradhikari Priyatmane Bhakti Vedanta Ayanitinani Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Nitai Gaura Hare Bo Hare Bo Hare Bo Nitai Gaura Hare Hare Bo Nitai Gaura Hare Bo Hare Bo Hare Bo Hare Bo Nitai Gaura Hare Bo Hare Bo Hare Bo Hare Bo जय श्री श्री गुरु गौरांग नारिका गिरिधार जी की जय। जय। ओम विष्णुपाद श्री श्रीमान श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय। ओम विष्णुपाद श्री श्रीमान श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। विष्णुपाद श्री श्रीमान श्रील भक्ति दीवानाचार्य महाराज की जय। जय।
Gaura Govinda Swami Maharaj ki jai. Jai. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai. Shishimad Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki jai. Jai. Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki jai. Jai. Sachidananda Bhakti Vinod Thakur ki jai. Jai. Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai. Jai. Guru Varga ki jai. Jai. Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sadhu Goswami Prabhu ki jai. Jai. Namaste Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj ki jai. 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 Jai Srila Haridas Thakur ki jai. 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 Shri Arjuna ki jai. Shri Jai. Bhagavan Shri Krishna Chandra ki jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jai. Chaturmasya Vrata ki jai. Jai. Sadevat Se Unidos ki jai. Jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribol. Boa noite. Obrigado, boa noite.